Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agrocast, as conversas que a gente faz em vídeo aqui com gente que ajuda o setor de agro a evoluir, que explica um pouco o que é o setor. Hoje, quarta-feira, dia 11 de junho, nós estamos começando essa gravação às 11h06. Temos o prazer hoje de conversar com o Manuel Pereira de Queiroz, veterano aí do setor de agro, sócio sênior da Mapa Capital, e ele vai nos explicar um pouco, falar um pouco da trajetória dele, nos explicar um pouco como é que é a atuação dessa consultoria. Nós vamos falar um pouco dos problemas que permearam aí, principalmente a cadeia de grãos nesses últimos anos, como é que foi a atuação da consultoria durante esse período, e depois nós vamos falar um pouco das perspectivas. Parece que o pior ficou para trás. Bom dia, Manuel, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e falar com você. Legal, para nós é super importante. Manuel, fala um pouco de você, porque você tem uma experiência vasta aí no agro, né? Quer dizer, desde Scott Consultoria, enfim, você passou por bancos, enfim, você tem uma vasta experiência. Conta um pouco para nós essa experiência, Manuel. Bom, vamos lá. Eu sou agrônomo formado na Exalc e comecei minha carreira no Mato Grosso. Eu comecei no Banco Noroeste, na época, fazendo vistoria de crédito rural, vistoria e assistência técnica de crédito rural. Fiquei um tempo no banco, depois saí, tentei empreender, tive alguns negócios no Mato Grosso, mas passei 11 anos aí entre final da década de 80 e a década de 90, no Mato Grosso e convivendo bastante com a agricultura e com o desenvolvimento do Estado nesse período. Por algum motivo de família, eu tive que voltar para o Estado de São Paulo e eu acabei criando uma consultoria, me associei à Scott Consultoria, ao Alcides Moura Torres, e criei uma consultoria dentro da Scott de processos para empresas rurais. E durante esse período eu acabei chamando a atenção de bancos e acabei tendo um convite para ir trabalhar no então BBA Credit Anstalti, que depois foi comprado aí pelo Itaú BBA e até hoje usa a marca como Itaú BBA, e justamente para cuidar de agro dentro do banco, de uma carteira específica, na época uma carteira específica de usinas de açúcar lá. Isso foi em 2002, tá? Eu passei 7 anos entre BBA e Itaú BBA, depois eu fui para o Banco Votorantim, gerenciar uma área de produtos de agro para middle market. Depois eu saí do Votorantim, e lá dentro do Votorantim eu peguei a crise de 2008 lá, aprendi muito, né? Nas crises a gente aprende muito, né? O banco tem uma série de problemas, uma série de empresas inadimplentes. Eu acabei fazendo parte de um time de reestruturação financeira do banco. Fui chamado para criar uma área junto com mais 3 executivos, para criar uma área de reestruturação financeira. E com essa experiência eu acabei indo para uma usina para justamente reestruturar, uma usina que tinha uma dívida grande, e justamente para reestruturar a dívida dessa usina, o que a gente acabou fazendo em 2 anos. Terminando esse trabalho, eu fui para o Rabobank, fui convidado para ir para o Rabobank, passei 10 anos no Rabobank, saí do Rabobank e fui convidado para montar uma área de agronegócio no Banco Alfa, né, do Aloysio Faria, e do finado Aloysio Faria, e fui para lá, era um projeto de 2, 3 anos, acabou no meio, porque o banco foi vendido, mas já desde 2017 eu vinha conversando com sócios da Mapa para me associar a eles aqui e justamente cuidar de um braço de agronegócio. Eu acho que é importante destacar que durante todo esse meu período no mercado financeiro, eu sempre trabalhei com empresas, com a cadeia do agronegócio, né? Assim, nunca quis sair disso, né? Então, até não faltaram oportunidades, eu nunca quis sair disso porque é a minha vocação, é o interesse, é onde eu acho que eu faço a diferença, tá? E aí eu me juntei à Mapa. A Mapa é uma consultoria financeira de ex-colegas meus do BBA, foi fundado por 2 ex-colegas meus do BBA e mais um terceiro sócio que fez carreira no mercado automobilístico lá fora, na Alemanha e nos Estados Unidos. E eles criaram a consultoria para
o nosso trabalho aqui é ajudar empresas e empresários a resolver problemas, principalmente problemas financeiros, que tenham uma certa complexidade, tá? Sejam eles quais forem. O problema depende muito de qual que é a dor do empresário e qual que é a dor da empresa. E aí eu me juntei, relativamente recente, eu justamente vim cuidar de agro aqui, me juntei a eles em novembro de 23, tá? Está fazendo 1 ano e meio. Então, e aí, quer dizer, Manuel, quer dizer, você se junta em novembro de 23, que já é um período em que a gente já estava começando a ver, já estava no meio ali de problemas que afetaram a cadeia de grãos aqui, principalmente no país, né? Problemas que essa cadeia não enfrentava já havia alguns anos, né? Quer dizer, o setor, essa cadeia vinha de períodos de rentabilidade muito boa, de muitos investimentos, inclusive, que a gente tinha e tem ainda, né? Quer dizer, alguns produtores, inclusive, alavancados. A gente viu uma onda de recuperações judiciais se formar, né? Quer dizer, já em 23, 24 também isso se aprofundou. Sabemos que a MAPA não faz recuperação judicial, né? Quer dizer, a MAPA tenta, enfim, auxiliar o cliente antes de chegar nesse ponto, né? Isso a gente sabe, ficou claro. Mas que tipo de problemas, Manuel, que a MAPA passou a se defrontar em seus clientes por causa desse aprofundamento aí de um cenário negativo, principalmente na cadeia de grãos, mas, ao mesmo tempo, outras cadeias indo bem. Você até citou as usinas, né? Quer dizer, as usinas vieram de um período muito bom, de preços muito bons de açúcar, etc, etc. Então, desde 2023, quando você está na MAPA, até agora, quais foram os problemas mais comuns que você auxiliou os seus clientes a resolver? E como é que foi esse processo? Vamos lá. A gente teve, obviamente, uma crise aí no setor, principalmente falando em grãos, né? Quer dizer, a gente teve um período áureo, né? Na 19, 20, 20, 21, 21, 22, e onde todo mundo estava ganhando muito dinheiro, tinha muita liquidez no mercado, acabou que, quer dizer, todo mundo também. Eu tenho um usineiro amigo meu que ele fala que, olha, que a gente faz besteira quando a coisa está boa, quando o preço está bom é que a gente faz besteira e acaba dando o passo maior do que a perna. Isso realmente é um fato, é um dos fatores, né? O que acontece é que a gente teve um período de bonança muito grande, e aí, de repente, você tem lá em 22 a crise da Ucrânia, quer dizer, os defensivos já vinham meio caros, você tem a crise da Ucrânia, o preço dos insumos quase que triplica, praticamente triplica, e você começa a ter uma queda, principalmente em 23, a partir de 23, uma queda no preço das commodities muito grande, principalmente soja, que é 50% da nossa pauta de exportação aqui. Então, 22, 23 é uma safra que começou cara e foi vendida barata, né? E esse foi o primeiro tombo, mas até aí tudo bem, o pessoal ainda estava capitalizado, ainda teve muita gente que segurou estoque e tudo mais. O que acabou acontecendo é que os preços permaneceram pressionados na 23, 24, e além de permanecer pressionado, você teve um problema principalmente no Centro-Oeste e especialmente no Mato Grosso, que não é uma região que costuma acontecer isso, você teve um problema de seca e de quebra de safra junto. Então, aí juntou a tempestade perfeita, quer dizer, produção ruim, com preço ruim, com cliente endividado, porque quando estava com caixa, comprou fazenda, comprou, enfim, quer dizer, você tem a maioria da produção, isso é um detalhe importante que ninguém lembra, a maioria da produção no Brasil é na pessoa física, né? E quando chega na pessoa física, você tem um estímulo ruim nisso, porque como ele é tributado na pessoa física, ele não pode dar muito
é regime de caixa, não pode dar muito lucro operacional no final do ano no imposto de renda. Então, ele tem que gastar dinheiro para passar com o menos possível, né? E como é regime de caixa, não diferencia ali investimento e isso acaba acontecendo, né? Quer dizer, então, o que acaba acontecendo é que o produtor rural, de certa forma, ele é muito bom. O produtor rural brasileiro é um campeão, é um craque na produção, mas ele peca muito na administração comercial e, principalmente, estou falando de forma geral, é óbvio que claro, o negócio é muito grande, tem gente que é muito bom em tudo isso, mas, assim, de forma geral, no geral, ele peca muito na gestão financeira do negócio dele, sobretudo mantendo uma liquidez muito baixa. E aí, quando a crise acontece, você tem esse problema, quer dizer, o cara não tem, ele não tem liquidez para pagar a conta, ele tem compromisso, ele fez investimento e ele fica meio desesperado, às vezes sem caixa, né, quer dizer, para pagar. E isso é o problema maior disso, é que você leva esse problema para a cadeia inteira. Porque quem está antes da porteira e depois da porteira, de certa forma, financia, né? Tanto o cerealista quanto o vendedor de insumos, ele financia o produtor. E aí isso acaba dando um problema geral de liquidez no setor como um todo. A gente aqui tenta sempre auxiliar e fazer a saída por um lado negociado, né? Quer dizer, negociado com os credores, principalmente com os credores financeiros. A gente acha que, a gente citou aí uma recuperação judicial, a gente não acha que é um instrumento, é óbvio que é um instrumento válido, legítimo, mas assim, a gente não acha que ele é uma solução, até porque, principalmente do ponto de vista do produtor, a maioria das garantias dele são alienação fiduciária, né? Tudo bem, tem juiz de primeira instância que não dá, entende que a terra é um bem necessário para a produção, para a manutenção de emprego, mas isso na segunda ou na terceira instância cai. Então, o outro ponto é o seguinte, grande parte da dívida com cooperativa de crédito, né? Recentemente saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em que cooperativas de crédito é um ato cooperativo, a dívida é um ato cooperativo. Então, ela não é elegível para a recuperação judicial. Então, quando você vai somar, né, 60% a 80% da dívida de um produtor rural não é elegível para recuperação. Então, quer dizer, no longo prazo, né, a gente entende que isso não é um mecanismo. Tá? Por outro lado... E aí, eu ia te perguntar exatamente por outro lado. Quer dizer, eu imagino que o por outro lado passe um pouco sobre o que é possível fazer quando você entra num cliente que já está ali vislumbrando a possibilidade, de repente, de uma recuperação judicial lá na frente, se nada puder ser feito hoje. Né? Não sei se o por outro lado que você ia dizer passava por isso, até peço perdão pela interrupção, mas o que é possível fazer normalmente? Quer dizer, claro que cada cliente é um cliente, cada produtor é um produtor, mas existe uma fórmula para equilibrar de novo esse produtor sem que ele precise partir para uma recuperação judicial? Claro, talvez essa forma tenha que passar por uma negociação com credores, uma negociação extrajudicial. Mas o que mais vocês conseguem? O que o produtor tem também de vantagem num processo desse que pode facilitar o trabalho de vocês? A questão do produtor rural, em geral, é bastante simples de resolver, né? Quer dizer, a complexidade está muito na forma de abordagem e na postura do próprio produtor rural. Os bancos, de certa forma, para os bancos é ruim recuperação judicial, entendeu? Quer dizer, eles também não gostam dos bancos, e quando eu falo banco, são credores em geral, sejam eles fundos, sejam eles fiagros, ou sejam crasistas, enfim, mas assim, a saída negociada, em geral, é sempre a melhor saída negociada. Agora, você tem que negociar de forma
técnica, né? E para você negociar de forma técnica, você tem que tentar conciliar os interesses de todo mundo para um fim comum. Qual que é o interesse de todo mundo? É que o negócio continue de pé, gerando recursos e fazendo negócio. O que a gente faz aqui, e que acho que a maioria dos nossos concorrentes, quem presta o mesmo serviço que a gente faz, também faz, a gente faz uma análise técnica, a gente estuda a capacidade de pagamento, tá? E a gente senta com todos, a gente tenta trazer sempre a negociação para São Paulo, porque é aqui que estão as decisões, né? Quer dizer, eu tenho um amigo meu que fala que, olha, Mané, esse negócio de agro é muito bom aqui no interior, ele de Piracicaba, e ele fala, ó, mas o agro está aqui no interior, mas o agribusiness, o agro está aqui no interior, mas o business está em São Paulo. Né? Então, quer dizer, aqui você tem o ambiente aqui, as pessoas que estão aqui nas áreas de reestruturação dos bancos e nas diretorias, nas próprias diretorias dos bancos com quem a gente tem acesso, elas têm interesse em resolver o problema e elas têm mais caneta para resolver o problema do que o gerente da agência de Sinop, entendeu? Quer dizer, a outra coisa que é comum é que o que a gente tenta montar é o seguinte, a gente estuda a capacidade de pagamento, bate ela com todo mundo na maior transparência, e aí a gente faz isso com todos os credores. Quer dizer, o que a gente mostra para um credor é a mesma coisa que a gente mostra para o credor, e a solução é conjunta com todos os credores, entendeu? Tá. Sentamos no mesa e falamos assim, não, estamos juntos aqui, ó, o que precisa é isso, tá? A gente precisa, sei lá, por exemplo, a safra foi muito ruim, não recupera nenhuma, vai precisar de 2 anos de carência para mais 5 anos para pagar, eventualmente vai precisar negociar uma taxa de juros, se for o caso, quer dizer, é óbvio que os bancos não gostam disso, e a gente também tem a sensibilidade do que o banco, até onde o banco consegue chegar ou ele não consegue chegar, ou o interesse dele chegar ou não, e a gente tenta fazer um negócio estruturado com todos os players, né? Agora, o que acontece é o seguinte, numa negociação, quer dizer, tem que haver comprometimento de todas as partes, né? Quer dizer, então, olha, se eu faço isso para você, e se o fluxo de caixa, e normalmente é isso que acontece, o fluxo de caixa, às vezes, pode mostrar que só um alongamento não resolve o problema, né? E aí, quando só o alongamento não resolve o problema, você tem que entrar dinheiro em equity, né? O que é dinheiro proprietário do acionista, né? O dinheiro proprietário do acionista, no caso de produtor rural, ele está em terra, né? Então, o que precisa haver não precisa haver necessariamente uma venda de terra no começo o que precisa haver é o seguinte, precisa haver um comprometimento dos sujeitos. Se for constatado, de novo, é tudo análise técnica, se for constatado e a gente defendendo o cliente, entender e convencer os bancos que, olha, não precisa vender nada, ótimo. Se for constatado, se a gente mesmo constatar, olha, precisa entrar um capital, né, precisa haver um comprometimento do devedor de tentar isso, e para o bem dele mesmo, inclusive. Tá? E aí a gente entra numa questão cultural, né? Porque o produtor rural ele tem uma dificuldade enorme de vender terra. Né? Nós tivemos um caso aqui, que era um produtor, um grande produtor, que a gente chegou à conclusão, a proposta que nós fizemos para eles, e que a gente achava que os colava nos bancos, a gente discute a proposta com o cliente, né? Nós mostramos lá no fluxo de caixa, falamos, olha, a ideia é sentar para os bancos, pedir 2 anos de carência, mais 5 para pagar, mas com comprometimento seu de, nesses 2 anos de carência, vender, a dívida dele era alguma coisa de 600 milhões, era vender 300 milhões de terra, a gente fala. E a gente mostrou para ele que ao final dos 7 anos totais, esses 3, com a desalavancagem que ele obter nesses 2 anos, e com esse dinheiro voltava para o caixa dele no final dos 7 anos, né? Mas o que acontece? Ele pagava, qual que é a economia que ele estava fazendo ali? É o pagamento de juros, né?
que a gente, obviamente, projeta com a perspectiva da taxa de juros futura. E a taxa de juros futura, perspectiva lá em novembro, dezembro, e hoje continua alta, é de 15% ao ano. Né? Nesse caso, era um cliente, um devedor que tinha dívida só em reais. Então, quer dizer, mas tudo isso tem que ser analisado de forma técnica, precisa ser analisado de forma técnica, o convencimento dos credores tem que ser com base técnica, né? Aí você chega o seguinte, fala, não, se o credor já vira e fala, não, 7 anos eu não dou, mas 7 anos você não dá, por quê? Né? Então, o seu fluxo é diferente do meu, mostra para mim quais são as premissas que você está usando, quais são as premissas que eu estou usando. Então, é isso que precisa ser feito. No caso de empresas, as mesmas coisas. As empresas, a gente tem outras formas. Dá para trazer, às vezes, um investidor, dá para... Né, quer dizer, esse equity que entra, dá para fazer um M&A, né, que se for o caso. Mas, assim, no produtor, de certa forma, uma solução... né, se o produtor tiver dinheiro lá fora, entrar. Mas, assim, precisa haver o comprometimento dele. Isso é um detalhe no agro que é bem complicado. Tá? E me diz uma coisa, Manuel. A gente consegue calcular uma taxa de sucesso, né, nessa negociação que antecede uma piora de cenário que pode levar a uma recuperação judicial. A experiência de vocês mostra que esse tipo de negociação prévia, sentar todo mundo na mesa, fazer essa análise técnica, apresentar a mesma situação e o mesmo cenário para todos os envolvidos, isso costuma funcionar efetivamente? Quer dizer, a taxa de sucesso é grande? Depende muito do ponto que ele procurou a gente, ou do ponto que ele procurou uma assessoria, né? Porque a coisa, às vezes, ela vai se deteriorando de tal maneira, né, que você chega num ponto que a gente olha assim e fala, olha, né, assim, a coisa aqui está difícil de resolver. Quanto antes o empresário resolve sentar na mesa para resolver o problema, tá? E, de novo, não é resolver o problema de forma técnica estruturada. O que acontece muito é que o cara vai no gerente dele do Banco Brasil, o Banco Brasil alonga, mas pede uma garantia a mais. Aí ele vai no Santander, o Santander alonga, mas eu quero a garantia. Aí o cara fala, não, mas a garantia é dele para o Banco Brasil. Mas por que o Banco Brasil tem mais garantia do que... Quer dizer, você tem que jogar todos os credores... eu brinco sempre o seguinte... Enquanto você está bem na fita, tá? Os credores estão competindo entre eles, né? Para ver quem te dá mais dinheiro, para quem pega o ativo, para quem te empresta mais, para quem tal. Quando você chega numa situação que começa a piorar, né? Você tem que criar entre os credores uma situação colaborativa. Olha, todo mundo no mesmo barco, vamos tentar resolver a questão. E é muito importante você se antecipar. Quer dizer, o cara que está na empresa, ele é o primeiro a enxergar o problema ou enxergar a dificuldade. É que, às vezes, ele demora para reconhecer. Isso, assim, isso é global, tá? Empresas lá fora, e aí não é só agro. Tem um histórico de negacionismo do problema. Primeiro, o empresário tende a negar, o executivo tende a negar o problema. Depois ele reconhece para ele, mas ele não quer reconhecer para fora, seja por um motivo de status ou qualquer coisa. E aí, quando ele vai, efetivamente, quando o problema se instala de vez, às vezes já passou do que eu chamo do ponto de não retorno. Então, o quanto antes ele nos procurar uma negociação reestruturada é sempre melhor. Tá. Bom, Manuel, tudo indica, pelo menos, que esses problemas da cadeia de grãos, eles estão, enfim, sendo superados aos poucos. A gente teve, claro, vários pedidos de RJ, a gente teve vários produtores e empresas que partiram, provavelmente, para esse tipo de negociação que você está nos escrevendo, mas, de uma maneira geral, o cenário para essa cadeia produtiva é um cenário mais positivo agora, digamos assim, né? Quer dizer, os preços dos insumos, hoje eles estão variando, tem um fertilizante um pouco em alta até, mas é dentro de uma base muito menor, né? Quer dizer, os preços das commodities não estão mais altos como estavam no passado, mas também estão num patamar que é possível remunerar o produtor por isso. Bom, num cenário positivo, a MAPA também pode atuar, quer dizer, ela pode ter um cliente que fala, me ajuda a maximizar
o meu crescimento? Como é que eu posso crescer de uma maneira saudável? Isso também faz parte do trabalho de vocês? Olha, assim, de novo, a gente acabou abordando e indo para o tema da dificuldade financeira e de reestruturação, mas o que a gente faz aqui é assessoria financeira, e depende muito da dor do cliente, né? A gente recentemente foi procurado por um grande produtor de laranja e cana, uma família muito tradicional, e que ele era sócio dos primos, tinha um problema sucessório aí, ele queria comprar os primos, né? Ele era bem bancalizado, né? Tinha relacionamentos com bons bancos, e ele precisava levantar uma quantia relevante de dinheiro, mas o único banco que estava, naquele momento, com disponibilidade de crédito para ele na quantia que ele precisava, estava cobrando uma taxa, prazo e forma de cobrança, com um monte de FII e tudo mais, que não casava com o que ele precisava para realizar o negócio e a estratégia dele da compra dos sócios. E aí ele nos procurou e a gente assessorou, a gente normalmente vai na empresa, entende o negócio da empresa, tal, faz o fluxo de caixa, tal, e a gente fez o que a gente faz, a gente selecionou 8 casas bancárias, algumas com que ele já tinha relacionamento, outras que ele não tinha relacionamento, e a gente foi em todas elas aqui em São Paulo e apresentou o caso para eles, e nós conseguimos uma economia relevante para ele. Não só, e esse mais importante não foi economia, você tem vários ganhos adicionais que ele teve. Ele, além da economia relevante, a estrutura ficou no tamanho que ele precisava em termos de prazo, em termos de estrutura de garantia que ele podia dar ou não podia dar, tudo mais. Fora isso, mesmo 3 bancos que ele não tinha relacionamento e que não foram os bancos ganhadores, nós tivemos um banco que, na verdade, cobriu a proposta, nós acabamos abrindo o relacionamento para ele com esses 3 bancos, entendeu? Ele acabou depois, porque, obviamente, nós apresentamos, os caras ficaram conhecendo eles, não toparam, até porque não era um cliente conhecido deles, não toparam aquela pergunta, mas quiseram fazer negócio com eles. Então, a gente abriu o espectro de credores para ele. Então, esse é um exemplo aqui do que a gente faz aqui. A gente teve outra coisa, o nosso foco é sempre muito financeiro, mas a gente teve um caso aqui de uma grande empresa, que inclusive tinha um braço grande de agro, que eram 5 herdeiros, né? Os 5 não se falavam entre eles, eles estavam, cada um sentava para conversar com um advogado na mesa, tá? E aí precisava, de alguma maneira, dar solução no problema. Nós fomos procurados por um dos acionistas e a gente fez um valuation do negócio inteiro, quer dizer, estabeleceu critérios, sentamos na mesa e fomos costurando devagarzinho. No final das contas, nós resolvemos o problema para todos os familiares, entendeu? Quer dizer, quem queria ficar com fazenda ficou com fazenda, quem queria ficar com empreiteira ficou com empreiteira, enfim. Mais ou menos, esse é o nosso trabalho, mas, de novo, depende muito da dor do cliente. Tá? Teve até almoço de domingo de novo. Teve até almoço de domingo. Acho que eles pararam de botar o advogado na mesa no almoço de Natal, mas... Maravilha. E, Manuel, de uma maneira geral, quer dizer, o mercado agro para assessorias financeiras como a Mapa, é um mercado que oferece, então, bastante possibilidade, ainda um grande potencial de crescimento, imagino, né? Eu acho que tem um grande potencial de crescimento. A gente tem visto aí as fontes de financiamento se diversificarem bastante, né? Eu acho que é importante buscar e saber buscar a fonte correta para aquele momento, para aquele negócio. Tem hora que vai ser BNDES, tem hora que vai ser CRA, tem hora que vai ser Fiagro, né, mercado de capitais, FII, tem hora que vai ser banco mesmo, né? Quer dizer, e a gente, é importante saber escolher a melhor alternativa para você, para aquele momento que você precisa. Agora,
Acho que tem um mercado enorme, acho que a contribuição que a gente pode dar, porque é um mercado que cresce no Brasil, né? Na verdade, é o único setor que, no Brasil que é aberto para o exterior e compete né, no exterior, e tem, se você pega a perspectiva de longo prazo, a gente pode estar passando por uma crise, né, ou saindo da crise, mas a gente tem uma perspectiva de longo prazo, né? Seja pela demanda de alimentos no mundo, seja pela realidade da questão ambiental, quer dizer, que eu acho que o agro só tem a contribuir positivamente, seja com biocombustíveis, seja com sequestro de carbono, com agricultura mais tecnificada. Então, quer dizer, eu acho que o futuro desse mercado, e quando eu estou falando mercado, aí não falando só de produtor rural, eu estou falando da cadeia inteira, quer dizer, eu acho que é uma cadeia muito robusta no Brasil e que vai continuar crescendo. Então, a gente acha que realmente é um mercado para ter. Agora, tem algumas coisas no agro que são mais difíceis. Assim, a questão cultural que eu falei, realmente, ela é um obstáculo grande. Eu queria fazer só um adendozinho que eu acho que é importante, né? Você falou que o pior já passou, eu também acho que o pior já passou. Mas tem algumas coisas que não estão sendo colocadas na conta. Quer dizer, a situação não está maravilhosa, né? Os insumos voltaram a subir, quer dizer, a relação de troca de grãos com adubo está piorando, tem piorado, e tem um ponto que principalmente o agricultor não coloca na conta. Parece engraçado isso, mas eles colocam quanto eu produzi, a quanto eu vendi e quanto custou, tá? Mas quanto custou o juro, ninguém coloca na conta. E assim, quem se financia em reais a uma taxa de 15% ao ano, isso machuca muito. Para quem já vem machucado de 2 safras lá atrás, quer dizer, o cara não resolve o problema nessa safra, né? E qualquer dorzinha de barriga, pode dar 2 passos para trás de novo, né? Então, eu acho que esse ano não vai ser preço, embora os preços não tendam a melhorar muito do que está aí. Agro, você sabe como é que é, pode sempre dar uma seca em algum lugar, mas assim, a tendência, pelo menos com os dados que a gente lê hoje, não tem uma tendência de preço estourar, mas acho que o custo subiu um pouco. O clima, principalmente safra de milho, deve ser um clima bom, positivo, deve ter chuva aí nos próximos meses. Quer dizer, a tendência aí é que a gente tenha uma boa situação. Mas ninguém está colocando, acho que o juro é um problema. E mesmo para quem se financia em dólar, que eu acho que tem alguns grandes agricultores que se financiam em dólar, a conta também, quer dizer, o juro em dólar não está barato para os padrões de juros em dólar. Então, acho que é uma questão para ser olhada com atenção. Não, perfeito, Manuel. E aí, sempre lembrando, o agro é muito grande, né? E muito diverso no Brasil. Produzir soja no Rio Grande do Sul é completamente diferente de produzir soja em Mato Grosso, por exemplo, né? Isso nós estamos falando a mesma cadeia, a mesma cultura. Ou seja, onde eu estou querendo chegar, numa situação difícil, num cenário difícil, sempre tem muitos produtores que estão se dando muito bem, né? Que estão conseguindo levar, estão conseguindo navegar. E o contrário também existe, quer dizer, numa situação, num cenário mais positivo, a gente sempre tem casos de problemas acontecendo no setor. Então, e o que você está dizendo, o cenário macroeconômico realmente não tá ajudando muito, acho que nenhum setor da economia atualmente, porque a taxa de juros está muito elevada e para quem precisa investir, e o agro é um setor que investe permanentemente, né? Os produtores investem permanentemente, realmente para quem precisa investir, a situação não está fácil. Bom, chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Hoje a gente teve o prazer de entrevistar o Manuel Pereira de Queiroz, sócio sênior da Mapa Capital, da consultoria Mapa Capital, falou um pouco aqui das dores e soluções para os produtores. Lembrando que essa entrevista ela vai estar disponível no npagro.com.br, nas mídias sociais do NPAgro, vamos ter ela também no YouTube. Enfim, muito, muito obrigado, Manuel, pela sua valiosíssima colaboração aqui no NPAgrocast.
Não, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer. Um abraço.